O famoso técnico de futebol Cuca foi acusado de ter abusado de uma menina de 13 anos num quarto de hotel em 1987, quando ele era jogador de futebol no Grêmio. Cuca se diz inocente. Nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. Mas, mesmo assim, o processo criminal foi instaurado para apurar a queixa feita por uma vítima que era criança na época dos fatos. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que teria acontecido num quarto de hotel envolvendo o Cuca e mais 3 jogadores de futebol do Grêmio. Mas antes, eu quero te pedir um favor importante para mim e para toda a equipe. Inscreva-se agora no canal Na Cena do Crime. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e também compartilhe os nossos vídeos com todo mundo que você conhece e sabe que gosta de consumir histórias policiais reais. No final do mês de julho de 1987, o Grêmio de Porto Alegre foi jogar um torneio chamado Copa Philips. E tudo isso aconteceu na cidade de Berna, na Suíça. Guarde bem esse lugar. O time era treinado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e venceu, no dia 29 de julho de 87, o jogo contra o Benfica. O placar foi 2-1 para o Grêmio. No dia seguinte à noite, ou seja, 30 de julho de 87, guarde bem essa data, a polícia suíça foi acionada para ir ao Hotel Metrópole de Berna, onde o time do Grêmio estava todo hospedado. 4 agentes suíços, por ordem do juiz local, Jürgen Blazer, prenderam o jogador Alex Stivel, que tem o apelido de Cuca e que virou técnico de futebol após a aposentadoria como jogador. Conseguimos entrar em contato com a advogada criminalista, a doutora Ana Beatriz Sagas, que representa o técnico Cuca. A doutora Beatriz, com exclusividade, respondeu a várias perguntas que formulamos sobre o caso. E no decorrer desse vídeo, você vai ter acesso à visão da defesa. A primeira pergunta que fiz para a doutora Ana responder é se o técnico Cuca foi preso injustamente em 1987. Abre aspas. Certamente, com base em tudo que foi analisado nos autos do processo, fica evidente que a prisão do Cuca foi injusta. As provas apresentadas e os elementos do processo não sustentam as acusações que levaram à sua detenção em 1987. Foram presos no hotel também os jogadores Henrique Etches, que também jogou por muito tempo no Corinthians. Outro jogador detido, Fernando Castoldi, que era ponta esquerda, e também o jogador Eduardo Hamster, era goleiro naquela oportunidade. Todos eles foram detidos sob acusação de terem praticado atentado violento ao pudor contra uma criança de 13 anos. Resolvemos revelar o nome dela e também a única foto que encontramos dela, pois infelizmente a vítima Sandra Pifaf faleceu quando tinha 28 anos de idade. Ou seja, ela veio a falecer depois de 15 anos de ter entrado num quarto de hotel com 4 jogadores do Grêmio. Atualmente, se ela fosse viva, ela teria 50 anos de idade. A foto que eu estou mostrando da vítima Sandra é da época que ela registrou queixa na polícia contra os 4 jogadores de futebol. Segundo o juiz criminal Jürgen Blazer, os jogadores do Grêmio teriam cometido atos sob coerção contra Sandra Pifaf, de apenas 13 anos, e que era filha de um funcionário do hotel onde o Grêmio se hospedou. A garota contou à polícia que
que foi ao quarto dos jogadores para pedir autógrafos, camisas e flâmulas, mas acabou sendo abusado. Um dirigente do Grêmio na época afirmou inicialmente que a tal vítima apenas esteve lá para pedir os brindes, mas que os jogadores Henrique e Eduardo teriam praticado com Sandra de forma consensual, mas essa informação é extraoficial. Ao jornal suíço Blitz, a menina Sandra disse que 3 jogadores a imobilizaram e que, segundo ela, poderia ou não ser Cuca. Perguntei para a doutora Ana Beatriz se o seu cliente teve algum contato sexual com a vítima de 13 anos. Abre aspas. Claro que não. Em nenhum momento a vítima acusou Cuca de qualquer contato sexual. Isso ficou comprovado nos 4 depoimentos prestados por ela, nos quais não há qualquer menção ou referência ao Cuca. Nos depoimentos, a vítima não teria identificado Cuca ao ver as fotos apresentadas pela polícia. Na época, ao Jornal dos Esportes, Cuca disse que ela não aparentava a idade de 13 anos e que subira para fazer sexo com um dos seus colegas, mas não revelou o nome de quem teria praticado sexo menor de idade. Bom, a minha equipe de produção levantou que os 4 jogadores do Grêmio foram detidos e levados para prisões separadas, para eles não terem comunicação um com o outro. Essa era a providência tomada pela polícia lá de Berna. Cuca ficou preso em Burgdorf, a 22 quilômetros de Berna, na Suíça. Após 30 dias de prisão na Suíça, o advogado do Grêmio, Dr. Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, conseguiu a libertação dos 4 jogadores e, assim, todos voltaram para o Brasil. A libertação dos 4 jogadores ocorreu após pagamento de fiança de $1.500 para cada um dos detidos. Após saírem da prisão, os 4 jogadores deram entrevista ao jornal Zero Hora de Porto Alegre, contando como se sentiram numa cela na Suíça. Cuca narrou o seguinte à entrevista a esse jornal, abre aspas, jamais pensei que uma coisa assim pudesse acontecer comigo. Não sei se foi um ato infantil, um passo em falso, mas é difícil julgar os 50 dias em poucos minutos. Só posso garantir que isso nunca se repetirá. A tensão e a angústia quase me mataram. Se tivesse que ficar preso, eu preferia morrer. Eu pensava na minha mulher, quase nunca dormia. Quando conseguia, acordava, passava a mão do lado e não encontrava a Rejane. Aí me batia o desespero. Passei 10 dias sem falar nada e só me acalmava com injeções e sedativos. Cheguei ao desespero, cheguei a desacreditar em Deus, mas só podia falar com Ele. Por isso, minha fé foi reafirmada. Foi um longo martírio de reflexão. Tive medo de ficar traumatizado, sem saber qual a reação das pessoas, dos torcedores, dos dirigentes. Estou de braços abertos para qualquer decisão. Temos que pagar todos os envolvidos. Não adianta separar menor ou maior participação. O jogador Eduardo admitiu a falha conforme entrevista no jornal Zero Hora de Porto Alegre. Abre aspas. Esse fato mudou toda a minha vida. Amadureci muito e nunca serei o mesmo. Naquela cela de 2 por 3 metros com uma pia, vaso e cama, passei os piores momentos da minha vida. Eu estava sozinho, não falava com ninguém, nem saía só para falar com os advogados. Uma única vez vi outros presos. Eu estava tenso e angustiado. 2 vezes que me tiraram sangue, senti formigamento e caí desmaiado. Tinha vontade de berrar, gritar, mas isso poderia me prejudicar. Então, passei a escrever. Depois de 4 dias, comecei a escrever e escrevi muito. Chorava toda hora que pensava como meus pais estavam em Porto Alegre. Sei que falhamos, mas somos humanos. Pensei muito no prejuízo que causamos ao Grêmio e aos companheiros nesse sentido psicológico.
O conselho que dou a um atleta jovem é: pense muito na vida antes de fazer algo que possa ser errado. O jogador Fernando também aceitou dar entrevista na época ao jornal Zero Hora de Porto Alegre e disse, abre aspas, nunca vou esquecer o que passei na prisão na Suíça. Não tenho ideia do que o Grêmio vai fazer comigo e o que decidir, vou aceitar. Mas tenho certeza que nada pode ser pior do que ser preso. Nos primeiros dias não comi. Nunca fui espancado ou maltratado pela polícia, mas era uma solidão. Eu chorava muito e dormia mal, e só uma vez vi o sol. Apesar de ser um sujeito alegre e saber que não havia feito nada grave, cheguei a ficar desesperado e com medo de nunca sair dali. Sei que todo o Brasil soube do caso e espero que isso não prejudique minha carreira. Agora é aguentar essa barra. O jogador Henrique explicou no mesmo jornal o que aconteceu em Berna, abre aspas. Não sei como classificar esse caso. Penso que foi uma espécie de brincadeira que terminou como um pesadelo. Eu não podia imaginar as consequências, mas quando estava na prisão em Berna, sozinho, num espaço de 3 metros por 2, com apenas uma janelinha para o corredor, pensei muito. Perdi peso, estou um bagaço fisicamente, mas acho que eu vou me recuperar. Eu lia muito, não cheguei a fazer promessa, mas peguei uma Bíblia que o Silas, ex-jogador da seleção de base, e li muito. Foram longas horas de reflexão e a palavra de Deus, que eu havia abandonado, me manteve psicologicamente com resistência. Os 4 jogadores teriam alegado na época que a adolescente parecia ter mais de 18 anos de idade. Ela teria entrado no quarto dos atletas e tirado a blusa em troca de uma camisa da equipe gaúcha. Segundo o depoimento da jovem, ela estava nos corredores do hotel onde a delegação gremista estava hospedada, acompanhada por 2 amigos da mesma idade, em busca de lembranças da equipe gaúcha. Até que ela teria sido levada para o quarto 204, onde estavam os 4 atletas. Lá, a garota explicou à polícia ter tirado a blusa para mostrar em mímica que desejava de recordação uma camisa do Grêmio, pois não conseguia fazer-se entender em francês ou alemão. Depois disso, por cerca de 30 minutos, foi obrigada a manter relações sexuais. De acordo com o adolescente à época, apenas o jogador Fernando não participou ativamente do ato e deixou o quarto em seguida. O advogado da vítima Sandra, de 13 anos, Dr. Will Egloff, em entrevista ao portal UOL em março de 2023, disse que a garota chegou a tentar se matar posteriormente e teve depressão. O advogado, que representou a vítima Sandra na Suíça em 1987, afirmou ao portal UOL que a menina reconheceu Cuca como um dos agressores e que o CL foi usado como prova. Já o técnico Cuca diz que ele não foi reconhecido pela vítima. Doutora Ana Beatriz Sagas, o que a senhora tem a dizer sobre essas afirmações? A vítima reconheceu seu cliente ou não? E a doutora respondeu, abre aspas, exatamente, a vítima de fato não reconheceu Cuca e isso é claramente demonstrado nos autos. Houve algumas tentativas de reconhecimento, mas em nenhuma delas a vítima apontou Cuca. Isso é um ponto crucial, pois a falta de reconhecimento é um dos elementos mais significativos no processo. Na última tentativa, a foto de Cuca sequer foi apresentada à vítima, o que reforça ainda mais a ausência de qualquer identificação dele como responsável pelo ocorrido. O advogado da vítima rebate as alegações do técnico Cuca, abre aspas. A declaração de Alex Stival, que é o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais como uma menor.
Explicou ainda o advogado da vítima Sandra que Cuca foi condenado por violar o artigo 181 do Código Penal suíço, que fala sobre coerção, e o artigo 191 do mesmo código, que fala sobre ação com crianças. Desde então, o Código Penal suíço foi revisado várias vezes. O artigo 191 corresponde atualmente ao artigo 187, que é a prática de atos sexuais com crianças. O advogado também confirmou a informação do jornal Der Bund, da cidade de Berna, segundo a qual o Cuca foi encontrado na garota. Segundo ele, o exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna, na época dos fatos. Um trecho do processo de mais de 1000 páginas afirma que havia de Cuca no corpo da adolescente de 13 anos. Essa notícia foi veiculada pelo site Globo Esporte e as informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Doutora Ana Beatriz Ságuas, a notícia de que foi encontrado do Cuca no corpo da vítima é verdadeira ou não condiz com a verdade? A advogada respondeu, abre aspas, de acordo com o parecer técnico elaborado pelos renomados peritos forenses geneticistas, doutores Eduardo Paradella e André Figueiredo, no material analisado foi identificada uma mistura de DNA entre mais de uma pessoa. A falta de padrões do exame não permite afirmar quem foi ou foram os doadores. Também é fundamental destacar que, na ocasião, o laboratório usou uma técnica ainda em desenvolvimento e que o laudo não foi endossado pelos laboratórios e pesquisadores que desenvolveram esse tipo de teste, conhecido como identificação humana por DNA ou DNA fingerprinting. Estes laboratórios só atestariam qualquer resultado se pudessem reproduzir o exame com seus controles de qualidade, mas não foi possível por insuficiência de material. Portanto, em nenhuma circunstância se pode atestar que havia material do Cuca ou de outra pessoa na evidência analisada. O advogado disse que foi procurado pelo pai da vítima em 1987 para acompanhá-la durante o processo, que durou 2 anos, e foi concluído em 1989, com a condenação de Cuca e também dos outros 3 jogadores que estavam no mesmo quarto. O processo criminal seguiu seu curso normal, mesmo com os 4 acusados do crime já no Brasil. E na data de 15 de agosto de 1989, os então jogadores Cuca, Henrique Edges e Eduardo Hamster foram condenados a 15 meses de prisão e uma multa de $8.000 cada um. Eles foram enquadrados pelos crimes do Código Penal suíço de ação com crianças e coerção, mas isentados de acusação de violência, pelo que a promotoria queria uma pena de 10 anos. Já o jogador Fernando Castoldi foi condenado a 3 meses de prisão e multa de $4.000, na qualidade de cúmplice, por ter ficado, segundo o juiz criminal do caso, monitorando a porta do quarto do hotel, enquanto os outros 3 jogadores mantinham contato de cunho sexual com a menina de 13 anos de idade. Pelo que a gente teve acesso de pequenas partes do processo, nos dá a entender que a vítima Sandra, de 13 anos, teria tido algum contato sexual com os jogadores por livre e espontânea vontade, ou seja, não teria ocorrido violência física ou grave ameaça. Isso não ficou comprovado. Acontece que, ao deixar o hotel, ela deve ter se arrependido de alguma coisa. E aí, ela contou tudo para a sua família, que resolveram levá-la para a polícia. Mas veja que interessante. Em 1987, o Código Penal suíço não considerava isso manter relação sexual com criança, mesmo com a vontade da menina. No Brasil, você sabe que é diferente.
pois ter qualquer ato com criança, mesmo com a vontade dela, é considerado vulnerável e a pena é altíssima. Olha, é importante a gente frisar que os jogadores do Grêmio acusados pela menina Sandra não voltaram à Suíça para se defender e nunca cumpriram penas. E eu sei que você que me assiste deve estar querendo me perguntar, mas Lordelo, o que foi que aconteceu? Olha, o resultado desse processo eu vou contar daqui a pouco para você e explico o motivo. Os 4 jogadores acusados pela Justiça Criminal Suíça seguiram as suas carreiras no futebol normalmente. O jogador Cuca chegou a jogar bola na Espanha, pelo Palmeiras e pelo Internacional e depois da sua aposentadoria se tornou técnico de futebol. O auge da carreira de Cuca como técnico foi ganhar a Copa Libertadores da América em 2013 pelo Clube Atlético Mineiro. Mas a verdade é que esse caso envolvendo o técnico Cuca não foi tanto divulgado na época. É importante lembrar que a acusação contra Cuca aconteceu em 87 e naquela oportunidade não tínhamos internet nem rede social. Ou seja, esse problema com a justiça criminal na Suíça em 87 não teve tanta repercussão no Brasil e assim pouca gente ficou sabendo das entranhas do problema. Outro detalhe importante para você refletir, presta atenção. Na década de 80, o machismo imperava no mundo e no Brasil, e os direitos das mulheres não eram discutidos e nem preservados. Somente com o passar dos anos que a sociedade evoluiu no sentido da modificação da legislação penal para garantir os direitos da criança, adolescente e das mulheres. Mas não podemos esquecer que algumas pessoas ainda tratam esse tema como mimimi. Mas presta atenção o que a minha equipe de produção conseguiu. Em 2021, numa entrevista à jornalista Maria Ruiz, ao lado da mulher e das suas filhas, o técnico Cuca novamente negou o crime contra a menina Sandra, de 13 anos. E essas coisas aconteceram há 34 anos atrás e hoje elas são vindas como se tivesse ocorrido hoje e eu fosse condenado e culpado, né? Para resumir, eu não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. Vivo numa casa em que 90% aqui é mulher, são todas mulheres e tem eu aqui como homem, né? E nem por isso aqui sou machista ou coisa diferente, pelo contrário, sempre me adapto, né? E tento fazer o melhor possível, né? Então isso é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? A gente vê lá em alguns lugares e vê, o Cuca não, por causa disso ou daquilo. Eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não sou um cara do mal, eu não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa. Eu fui julgado à revelia porque já não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento junto com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Não houve isso, como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto, né? E simplesmente isso, não houve abuso, não houve tentativa de abuso ou coisa assim, né? Então, tanto é que está nos coisas, né? Só que hoje, 34 anos depois, com a força que os movimentos vêm pegando, e a gente fica vendo isso e ficando sentido, sabe? Então eu resolvi dar um basta nisso, dar uma entrevista para vocês, e na frente de minha família, né? Na frente da Rejane, na frente da Maiara, na frente da Natasha, a Rejane, a qual eu era casado, já na época, hoje tenho 35 para 36 anos de casado, a Maiara que nasceu 2 anos depois e a Natasha que nasceu 4 anos depois, né? Então pro pessoal ver, sabe, gente, é muito constrangedor para mim vir dar uma entrevista assim. Lógico que a gente tem que encarar as coisas da vida, mas para dar um basta nisso, sabe? Eu quero treinar ainda grandes equipes, mas não quero nunca ser um cara mal falado. Eu prefiro
ficar na minha casa do que sair aí e achar polêmica e achar problema, né? Minha vida é baseada nesses conceitos aqui, que é família, que é fé em Deus e que é ser uma pessoa honesta e íntegra, né? Isso eu tenho feito em todos os clubes que eu passei, né? Tenho conquistado grandes amigos em tudo e muito se dá da convivência que a gente tem aqui nessa família. E nessa oportunidade, a esposa resolveu também falar. O Cuca é uma pessoa muito íntegra, um excelente pai. E se ele tivesse alguma atitude errada, eu jamais teria ficado casada com ele há tanto tempo. E esse tempo nos deu 2 filhas lindas que ele educou com muito amor, integridade e carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Feliz Dia das Mulheres. A jornalista Maria Ruiz falou sobre o que ela apurou sobre o processo que envolveu o Cuca e mais 3 jogadores do Grêmio. A vítima, 3 vezes, não reconheceu o Cuca como agressor. Ele sim foi condenado por participação em agressão sexual, porque ele estaria no quarto onde o ato teria acontecido. Essa punição de 15 meses, eu imagino que nenhum lugar do mundo condene estupro 15 meses de prisão. Então, é uma condenação em primeira instância por participação em agressão sexual. Prescreveu. Ela prescreveu porque depois deles terem os 4 condenados à revelia, o processo não teve nenhum andamento na Suíça. Nem a defesa, que não existiu, recorreu da decisão e nem houve nenhuma movimentação da justiça suíça para que se aplicasse essa condenação ou o processo caminhasse em outras instâncias, para que a condenação fosse definitiva. Ao ser prescrito, o processo foi extinto. Não é a mesma coisa do Robinho, condenado em 3 instâncias por coletivo de vulnerável. Vamos lá. O que aconteceu com o Cuca em 2021? Bom, o treinador não conseguia mais clube para treinar e assim ele resolveu dar um tempo na carreira. Mas a coisa mudou em 2023, eu quero te explicar direitinho. O Clube Corinthians anunciou a contratação do técnico Cuca. Isso aconteceu, me lembro bem, 21 de abril de 2023. O problema é que alguém trouxe novamente a história policial ocorrida na Suíça em 87. E por causa disso, a torcida corintiana iniciou protestos nas redes sociais. Outro ponto relevante é que o time feminino do Clube Corinthians também embarcou nas queixas contra a contratação do técnico Cuca. O técnico Cuca ficou numa tremenda saia justa com o retorno do assunto envolvendo a menina de 13 anos da Suíça. Esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. Apesar do treinador Cuca falar que tem vaga lembrança, pois o caso tem quase 40 anos, ele contou o que se lembra. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve acho que um ato sexual a um vulnerável. E isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí um monte de coisas falando em verdade, sabe, que chegam a ofender. A explicação do que aconteceu no quarto do hotel é muito rápida. Cuca não deu detalhes do que aconteceu, apenas
se diz inocente. O treinador não fala da conduta dos outros jogadores do quarto. Ele não fala nem da dele e nem fala o que os outros jogadores teriam feito com essa menina. Bem, na entrevista coletiva, ele buscou se defender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês e pouquinho. Tenho 2 filhas, que têm 32 e 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos. Nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque daquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete você vai pegar uma pena de anos. E o nosso erro, meu erro, foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, Nós ficamos lá para averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sabe? Eu sei que o mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor. Em dado momento, Cuca se mostra chateado com alguns repórteres. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles, Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Ao final, Cuca se diz triste com tudo o que aconteceu. E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Então, os meus erros foram esses. Quem sabe o principal é não ter falado mais do tema. Uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não vamos falar disso, tal. E é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso. O Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo. Como que eu não falei a verdade? Busque, olhe e veja agora o que passam acima disso que é em verdade. Eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for. Sabe, é um tema difícil você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa. Vamos nos preparar para isso. Vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar. Porque eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo. Eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais. Mas existe que em 1987 aconteceu isso. O erro foi não ter falado. Em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto como devia ter encarado.
Mas, por muitas vezes também, isso não foi levado a mim, não foi pela própria imprensa levantado, e vamos falar sobre isso, é porque as coisas hoje mudaram. E a gente tem que entender. E, em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também. A diretoria se sentiu pressionada e Cuca resolveu deixar o clube após 2 jogos. E, em 26 de abril de 2023, ele saiu do Corinthians. Bem, ao deixar o Corinthians, o técnico Cuca perdeu patrocinadores e ficou bom tempo sem atuar no futebol. Cuca ficou numa situação bem difícil no Brasil e assim resolveu tomar medidas judiciais lá na Suíça. O que aconteceu? Vou te explicar. Através dos seus advogados, Cuca pediu a reabertura do caso e ele quer novo julgamento, alegando que ele havia sido condenado à revelia e que desejava ser inocentado. Bom, 22 de novembro de 2023, o processo na Justiça Suíça foi reaberto, mas a vítima Sandra já havia morrido anos atrás. Um herdeiro da Sandra foi localizado, mas ele não quis se envolver no caso. O Ministério Público, em seguida, disse que o caso estava prescrito e, por isso, não caberia mais novo julgamento. Assim, a Justiça Suíça acolheu a manifestação da promotoria e considerou o caso prescrito e extinguiu a pena e o processo sem uma reavaliação dos fatos. A juíza do caso ainda determinou indenização da Suíça. A Suíça teve que pagar para o Cuca o valor de R$60 mil. É importante eu esclarecer para você que me assiste que a decisão dessa juíza lá na Suíça não entrou no mérito da acusação. Ou seja, como não houve um novo julgamento, a anulação não trata da culpa ou da inocência do técnico Cuca. Mas, como o processo foi extinto tecnicamente, ele não pode ser considerado culpado de qualquer acusação. Eu quero frisar que Cuca é tecnicamente inocente de qualquer acusação lá na Suíça. Contudo, não é correto dizer que ele foi inocentado do processo, já que o mesmo foi anulado. Doutora Ana Beatriz, a senhora ficou contente com a decisão da Justiça Suíça que decretou a prescrição penal ou quer mais? A doutora respondeu, abre aspas, estamos muito satisfeitos com a anulação da condenação pela Justiça Suíça, pois sempre tivemos certeza da inocência do técnico Cuca. Embora o caso tenha sido encerrado devido à prescrição, nossa expectativa era por um novo julgamento, que, com base nas provas dos autos, certamente resultaria na sua absolvição. A anulação confirma que o processo anterior foi conduzido de maneira inadequada e injusta, reforçando nossa confiança na justiça e na integridade de Cuca. A jornalista Maria Ruiz, em 2023, fez uma comparação com o caso do Robinho e Daniel Alves. Não é a mesma coisa do Robinho, condenado em 3 instâncias por estupro coletivo de vulnerável. Não é a mesma coisa do Daniel Alves, que está detido dadas as provas de uma possível estupro acontecido. Ele está preso preventivamente. Não é o caso do Pedrinho, que foi acusado de agressão de violência doméstica. São casos díspares. E em todos eles, o que a vítima fala é o que menos aparece. E isso me incomoda muito. A doutora Ana Beatriz, advogada criminalista do técnico Cuca, ainda fez questão de nos enviar algumas considerações que ela acha importante o público saber. Então, abre aspas. É importante esclarecer que a acusação contra o Cuca não foi por isso, como muitos da imprensa têm sugerido de maneira errônea. A acusação foi de coação e atentado violento ao pudor. A anulação do julgamento levou em consideração todos esses fatores importantes, incluindo a ausência de participação de Cuca em todo o processo, revelia, e a falta de um advogado de defesa no momento do julgamento. É importante destacar que nem mesmo um advogado nomeado pelo Tribunal Suíço foi designado para representá-lo, o que configurou
uma clara violação dos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Esses elementos, somados à disparidade de condições processuais entre a acusação e a defesa, foram determinantes para que o julgamento fosse considerado injusto. A decisão do tribunal expressou explicitamente que Cuca teve um julgamento caracterizado pela disparidade de armas e pela falta de uma defesa adequada. Deixa eu dar uma dica para você que me acompanha. Se você quiser saber tudo sobre os processos contra o Robinho e também sobre o jogador Daniel Alves, clica aqui nos cards que eu estou colocando aqui em cima, pois eu faço um relato completo das declarações das vítimas que sofreram abuso desses jogadores e também eu trago toda a decisão criminal que condenou Robinho, já em última instância, está cumprindo pena no Brasil, e a decisão de primeira instância contra Daniel Alves. Corre aqui no card e assiste. E deixa eu te trazer mais uma informação curiosa sobre o caso envolvendo o Cuca. Em 87, quando o Cuca foi solto da cadeia e retornou ao Brasil, o Grêmio contratou o advogado criminalista suíço Peter Staufel. Só que esse advogado deixou o caso um ano depois e não foi colocado outro defensor para defender o Cuca e os outros 3 jogadores. Nessa época, a lei penal na Suíça permitia que um réu não tivesse defensor constituído e, assim, todo o processo era instruído pelo Ministério Público, o que é um verdadeiro absurdo, ou seja, a revelia, o réu não tinha defesa. Mas, no ano de 2000, olha que interessante, os congressistas suíços mudaram essa norma, obrigando que todo acusado de crime tem que ter o seu defensor. Essa alteração legal acabou retroagindo e beneficiando o Cuca e os outros 3 jogadores do Grêmio, que também foram acusados pela menina de 13 anos. Para tentar saber mais sobre esse rumoroso caso, nós entramos em contato com a atual advogada do técnico Cuca, doutora Ana Beatriz Ságuas, mas no momento ela não desejou participar da entrevista. Olha, pessoal, nós buscamos aqui nesse roteiro trazer à baila o maior volume de informação possível em relação ao que aconteceu no quarto de hotel em 1987 lá em Berna e que envolveram os 4 jogadores de futebol do Grêmio. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que os direitos e a proteção das mulheres no Brasil avançaram nas últimas décadas ou não? Por que a maioria das vítimas de estupro no Brasil ainda não registram boletim de ocorrência e sofrem caladas? Olha, eu queria muito, eu estou aguardando ansioso as suas colocações e comentários aqui embaixo, pois eu quero saber sobre tudo isso que eu relatei para você. Olha, se você quer que a gente poste mais vídeos por semana aqui no canal, então eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se no nosso canal agora. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação. E por último, olha, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que gosta de consumir no YouTube histórias policiais reais. E olha, já estou te esperando no próximo vídeo.